Graças a Deus a todos, irmãos, que a graça e a paz e a misericórdia de nosso Deus esteja com todos, amém? Irmãos, nós, o pastor, estamos nesse mês tratando de assuntos sobre a igreja. E o irmão Almir já pregou, o pastor Alexandre, e com certeza eu vou estar repetindo algumas coisas que eles falaram aqui, mas é necessário, tema igreja, nós não vamos esgotar o assunto, embora fiquemos aí o ano todo, não tem como esgotar, mas tem sido um tema que tem nos abençoado. Eu mesmo, quando estava preparando, aprendi muito, porque ouvindo o irmão Almir, ouvindo o pastor Alexandre, através deles eu fui orando e pedindo direção ao Senhor, o que eu ia falar sobre o que é a igreja. E eu quero ler um texto só com os irmãos, que está ali em 1 Coríntios, só vou ler o versículo 2, uma saudação do apóstolo Paulo ali, como base da nossa lição, que diz assim: a igreja que está em Corinto, e aqui eu digo a segunda igreja, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Irmãos, nesse texto que eu li, a Bíblia aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja, ela é todos os crentes que são salvos de todo o mundo, os crentes de todo o mundo, tá? Os crentes os que passaram no passado, os que estão agora no presente e os do futuro também. Então, esses são os crentes que vai formar a igreja do Senhor. Ela vai estar eternamente ligada ao nosso Senhor Jesus Cristo. São todas esses irmãos que passaram. Os passados são aqueles irmãos que aqui passaram, que lutaram, que deram as suas vidas pelo Evangelho, pregaram, e hoje eles estão em um lugar que é chamado de igreja triunfante. Eles já venceram, eles estão aguardando essa Assembleia Geral acontecer. E a outra igreja, que somos nós hoje, que é a militante, nós estamos aqui lutando. Esse militante, ele lembra a ideia de combate. Nós agora estamos na vez de estarmos combatendo, de estarmos defendendo a nossa fé, aquilo que nós cremos, esse Jesus que nós aprendemos deles e temos que estar pregando. Então a nossa missão aqui, como verdadeiro cristão, nós não podemos retroceder. O pastor Alexandre ali, o nosso pastor, como ex-militares ali, o nosso pastor, sabe que quando uma pessoa ela desiste, é um desertor, o nosso Deus fala que ele não tem prazer nele. E é dessa forma, tanto no reino de Deus, como aqui nas nossas instituições militares também. Então, nós não podemos negociar a nossa fé. Nós não podemos retroceder daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós somos. Porque nós somos portadores da verdade, nós somos portadores das boas novas. E essas boas novas que é Cristo Jesus. Lá em Efésios 3,15 diz assim, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Então, todos esses irmãos que passaram, que pregaram, que por aqui militaram, todos faz parte desta igreja, que é a Igreja Universal de Cristo. Irmãos, e é muito importante a forma como nós definimos e usamos a palavra igreja. Porque através do
quando nós entendemos essa palavra, nós vamos estar assim fazendo uso dela. Então hoje eu quero trazer para os irmãos aqui a parte mais etimológica da palavra, e para que os irmãos possam entender e compreender qual que é a verdadeira missão de um cristão. Porque muitas pessoas, como o pastor Alexandre pregou, vêm na igreja, mas aquilo que a gente percebe é que eles não entenderam o que é ser igreja, não entenderam ainda a sua missão. Então, quando a gente vai entender agora qual que é o real propósito dessa palavra, da sua etimologia, nós vamos estar entendendo e podendo estar, a partir de agora, colocando em prática nas nossas vidas. Então, hoje, na verdade, esse termo que as igrejas têm usado, ela está muito distante do seu termo original. O original, vou repetir, o Alberto falou aqui da outra vez, ele explicou, ela é uma palavra que ela é de origem grega, é eclésia, e ela é formada por dois radicais, ek, que significa para fora, e eclésia, que significa chamados ou convocados. Esse termo, irmão, ele tem origem no grego, que quer dizer uma assembleia de cidadãos livres. Os irmãos vão entender. E ele foi adotado pelos autores aqui do Novo Testamento, e ele é empregado hoje, para referir aqui a uma nova aliança do povo de Deus. Tá? Mas com o passar do tempo, irmãos, essa palavra, eclésia, ela significa igreja, tá? Ela adquiriu um novo significado, que é o significado que nós estamos vivendo hoje. A gente também vai, mais à frente, estar estabelecendo que é de edificação. No contexto ali da democracia ateniense, irmãos, no século V a.C., na cidade de Atenas, ela introduziu ali uma nova forma de governo, a chamada democracia. E ela se expandou para o mundo afora. O nosso país é regido pela democracia. A nossa denominação também ela é regida dessa mesma forma. Os irmãos assim vão entender melhor o significado dessa palavra. Então, essa democracia ela tratava de uma democracia que era direta, na qual todos os cidadãos que eram livres, eles poderiam participar das decisões que eram tomadas públicas. Eles chamavam as pessoas das suas casas, do seu local de trabalho, eles se reuniam em um lugar, numa praça pública, em outro lugar, e ali eles iriam tomar as decisões relacionadas ao governo ali da cidade, do seu território ali. Então, ali as decisões eram tomadas através desta eclésia. Então, quando o povo se reunia, eles formavam ali a eclésia. E para fazer parte dessa eclésia, tinha que ter ali dois quesitos básicos e essencial para participar. Eles deveriam ser de pais atenienses e de maior de idade. Existia lá algumas exceções, raras exceções, não existia assim, mas essas aqui eram as formas essenciais de participar. Esse grupo ele era formado aproximadamente de 26 mil homens e eles se reencontravam ali regularmente para tomar essas decisões. Ali eram novas leis que seriam projetos apresentados, formalizados ali eles planejavam estratégia de guerra, ali eles elegiam aqueles que eram os magistrados para estar também aqui fazendo parte do governo. Então esse aí é o sentido da palavra eclésia no seu original. Para nós, como batistas, não é difícil a gente entender, porque o nosso governo, como denominação, como igreja, nós fazemos dessa parte, dessa mesma forma. Então, nós, como igreja, também chamamos os irmãos, que não são todas as pessoas, são aqueles que foram regenerados em Cristo, que
foram batizados, demonstraram a sua fé pública perante a sociedade e faz parte da nossa Assembleia. Tem direito a voto, tem direito a trazer uma proposta, tem direito de votar. Então, é a mesma forma que nós trabalhamos. Então, no nosso contexto, é fácil entender essa forma. Embora essa palavra ela tenha origem grega, os gregos ali tenham inventado ela, mas os romanos eles adotaram essa palavra aqui e desenvolveram e implementaram também esta eclésia, esta assembleia. E eles desenvolveram melhor que os gregos, né? Eles desenvolveram elas e implementaram essa palavra no coração do Império Romano. Como que eles faziam? Eles se reuniam em torno do Imperador Romano. Então, o Imperador, ele marcava a reunião, e a gente sabe, eles têm lá as classificações de todos aqueles que faziam parte ali do seu reino. Eles sentavam na frente do imperador, o imperador passava tudo que teria que ser feito, tá? E eles, o que eles faziam? Eles ali simplesmente só ouviam, e quando eles saíam da presença do imperador, eles tinham que garantir tudo aquilo que o imperador passou para eles que eles fizessem. Então, tinha que cumprir a lista. Se tivesse que aumentar imposto, se tivesse que instituir alguém para um cargo, se tivesse... Então, tudo quanto era decidido ali, esses que estavam reunidos na Assembleia teriam que estar fazendo em prol do reino. Irmãos, não é difícil para a gente entender essa palavra, porque é dessa mesma forma que nós somos chamados para funcionar no reino de Deus. Quando nós estamos reunidos aqui para ouvir a palavra de Deus, o nosso papel vai funcionar como a lei de Roma. Roma também tinha os seus governos, eles ajudam os governantes, eles tinham que colocar a lei para funcionar. E nós aqui, irmãos, é a mesma forma, é do mesmo jeito. Então, a única diferença é que nós estamos aqui sob o nosso supremo governante, que é o nosso Rei Jesus. Nós, quando o pastor ele trouxe na mensagem dele que aqui não é um shopping center, porque muitas vezes o que acontece? Não é generalizando, mas tem pessoas que têm a mentalidade que ele vem na igreja só quando ele precisa de alguma coisa, só quando ele está necessitando, ou ele está doente, ou ele quer um emprego, só para buscar alguma coisa. E o pastor deixou muito bem explicado. Então a igreja ela não é um shopping center. Por quê? O shopping center ele é um lugar de consumir. Consumir, aí eu estava procurando o significado, ela significa fazer desaparecer, consumir, sumir com algo. E existem pessoas que ele vem para a igreja do molde que o pastor explicou da outra vez. Ele vem para consumir, ele vem para buscar alguma coisa. Ele quer alguma coisa para ele. É um consumismo. E quando a pessoa está na igreja dessa forma, ela se torna um cliente. E um cliente ele é exigente. Às vezes o consumidor ele vai entrar aqui e não vai gostar da pregação. Ele não vai gostar da limpeza da igreja, ele não vai gostar da forma que o irmãozinho tratou com ele, falou com ele, mas não é esse o objetivo do qual nós estamos aqui para servir a esse rei, a esse governo. Quando nós vamos mudar a nossa mentalidade, voltar ao contexto original do que é eclésia, do que é igreja, quando nós vamos para a igreja muitas das vezes a pessoa acha, e tem até hoje a mentalidade, que
que ela é esse templo aqui, esse templo não é a igreja. A igreja somos nós que estamos reunidos aqui hoje. Quem se reúne aqui nesse lugar é a igreja, é a eclésia. Lembra lá de Atenas? A eclésia só era formada quando eles eram chamados para se reunir, aí formava uma assembleia, a eclésia era formada. Isso aqui não é igreja. A igreja ela não é feita com blocos de cimento, de areia, de tinta. Não, isso não é igreja. E aqui, irmãos, nós temos que agir da mesma forma. Quando a palavra de Deus ela é pregada aqui, nós temos que fazer da mesma forma como os escribas. Nós temos que sentar aqui, anotar aquilo que o Senhor está nos dando a ordem e sairmos daqui e simplesmente fazer, obedecer, sem questionar. É assim que o Império Romano funcionava. E é dessa mesma forma que a nossa igreja também ela tem que funcionar. Nós temos que estar aqui para fazer a vontade do nosso Pai. Porque quero que os irmãos abram, todos, eu acredito que já ouviu essa ordem do Senhor. Abra lá em Mateus 28, 19 e 20, por gentileza. Mateus 28, 19 e 20. Todos já ouviram essa mensagem? Quantos saíram daqui e praticaram essa mensagem? Aí, irmãos, tem outro tipo de consumidor. E aí, ele vem aqui, ele acha que a igreja é o posto de gasolina. Ele vem no domingo, ele ouve a mensagem é pregada e ele se abastece durante a semana toda. Ele nem vem na quarta-feira, ele nem vem no domingo de manhã, ou raras vezes vem à igreja quando está tendo algum problema, alguma dificuldade. Essa pessoa sai daqui e leva essa mensagem e fica com ela. Quando nós saímos daqui com uma mensagem dessa e não pregamos ela e não obedecemos ao Senhor, o que nós fizemos com essa mensagem? Nós consumimos com ela. Some essa mensagem, ela desaparece. Nós estamos comendo a semente que o Senhor nos deu para ser semeada. Então, irmãos, nós precisamos de mudar essa nossa forma, essa nossa mentalidade. O texto que os irmãos abriram foi: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando nós saímos daqui com uma mensagem dessa e nós não proclamamos lá fora, porque ela foi colocada para você ir, para você pregar. Você simplesmente passou aqui como se fosse um posto de combustível, abasteceu, foi embora, e vai voltar de novo no próximo domingo, ou 15 dias, 30 dias, e vai abastecer de novo. Então você é um consumidor. Você vem aqui e some com a mensagem, desaparece com ela. Nós não somos chamados para estar aqui somente ouvindo e levando a mensagem embora. Nós temos que pregar, nós temos que levar essa mensagem. Fica como exemplo, ali eu tinha anotado o exemplo do Mar Morto. O Mar Morto, ele apenas recebe, todas as águas que pisaram dele ali, no Jordão. Então, ele é aquele que não
compartilha com ninguém aquilo que ele recebe, e aí ele fica lá. O que tem no Mar Morto? Só sal, não tem vida no Mar Morto. Por isso que muitas das vezes nós estamos como crentes, falamos que somos crentes, mas nós estamos mortos, nós não produzimos nada. Tem água, mas é uma água salubre, não serve para nada. Nós estamos aqui, irmãos, para promover o reino de Deus, os planos de nosso Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui no reino. Quero compartilhar o texto dos irmãos lá em Mateus 16. Mateus 16. Vamos lá, você está lendo. Mateus capítulo 16, do 13 ao 19, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus: mas e vocês? O que vocês dizem? Quem que eu sou? Aí Pedro, o Simão Pedro já respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nesse texto aqui, irmãos, quando Jesus ele pergunta para os discípulos aqui: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O apóstolo Pedro ele já vai responder, sem pensar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui em seguida, Jesus declarou que ele iria construir a sua base, a sua igreja, sobre esta revelação aqui do apóstolo Pedro. Em outras palavras aqui, irmãos, agora também é importante, porque tudo que Jesus ele estava falando naquele contexto, tudo que ele pregava, que ele dizia, muitas das vezes nós não entendemos, mas os discípulos ali, eles entendiam. Em outras palavras aqui, ele está dizendo o seguinte: vocês viram a eclésia, a igreja dos romanos funcionar em autoridade e em governamental, sobre ali o imperador, sobre o rei. Mas agora é hora de estabelecer aqui a minha eclésia, da qual eu sou o rei, e as portas do inferno não conseguirão impedir o avanço do meu governo. O que ele está dizendo aqui para os apóstolos, eles estavam entendendo muito bem, porque eles estavam vivendo ali no contexto do Império Romano. Eles entenderam o que eles deveriam ter feito. E nós sabemos como que esse evangelho ele avançou, como que ele foi propagado e como que ele chegou até nós. Porque os apóstolos e todos aqueles que cercavam Jesus, que ouviu desta mensagem, eles entenderam perfeitamente. E hoje, irmão, nós estamos muito longe dessa realidade, desse entendimento, dessa compreensão do que é ser igreja. Porque nós saímos fora desse contexto. O contexto que nós temos que pegar essa mensagem, que nós temos que levar essa mensagem. Nós não podemos ficar com ela aqui dentro da igreja, dentro de nós mesmos. Nós temos que sair, nós temos que levar essa mensagem. E esse significado aqui de governamental, no original da eclésia aqui, irmãos, no Novo Testamento, ele está relacionado à ordem que Deus deu ali
a Adão, em Gênesis 1:26, onde ele diz ali, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre toda a terra. Isso aqui também, irmãos, eles compreendiam muito bem isso aqui. Isso aqui, irmãos, fala de dominar, de governar. O pastor também citou aqui de trazer a ordem no progresso, de administrar, de proteger, de manter e muito mais, que envolve tudo que acontece dentro de uma igreja. É responsabilidade nossa. Então, a Igreja Universal, a nossa igreja, nós precisamos, irmãos, redescobrir a sua identidade original, o seu chamado esse como um grupo de pessoas governamentais, chamada para dominar a terra e sob a liderança do nosso Rei Jesus. Nós acabamos de ler Mateus 28, que ali tem uma promessa. Ele falou: vocês valem, e eu vou estar com vocês todos os dias, e eu vou estar com vocês até a consumação do século. Nós já vimos que eclésia é de origem grega, que ela tem o seu significado ali, que nós podemos traduzir que nós somos chamados para fora, ou convocados para fora. Só que nesse contexto da história cristã, nós temos visto que tem preponderado um caminho totalmente inverso desse sentido que é original. Quando nós fomos resgatados do mundo, nós fomos trazidos para dentro da igreja, o que acontece? Nós passamos, irmãos, a considerar somente os irmãos como membros, como que aqui se fosse um clube santo. Tá? E a partir de então, essa mentalidade tem sido gerada, numa maioria. A gente tem visto que tem pastores trabalhando para que essa forma ela venha realmente mudar. Porque o sentido verdadeiro é que nós temos que ir, nós temos que levar essa mensagem. Nós não podemos ficar confinados aqui dentro do templo e ficar com essa mensagem somente para nós. Nós precisamos de sair, buscar novos relacionamentos em novos ambientes, para que nós realmente possamos nos tornar esses verdadeiros cristãos. Porque no judeu, irmãos, ele tem uma mentalidade totalmente diferente da nossa. Essa nova igreja que Jesus ele vai fundamentar naquela revelação de Pedro, que nós temos que ir, que nós temos que saquear o inferno, que nós temos que buscar as almas. Os judeus não. Os judeus eles são os escolhidos, eles não têm essa mentalidade de ir, de buscar ninguém, de converter ninguém, de ajudar ninguém, eles não têm essa mentalidade. A mentalidade é que eles já são judeus e pronto, acabou. Lembra de uma música que fala assim: ainda bem que eu vou morar no céu? É o que muitos crentes ficam pensando. O céu já é meu, os outros que se tornam. O judeu também é assim. O judeu não tem essa preocupação em sair, em ir, em pregar e avançar com a mensagem que eles têm. Então é essa mentalidade que nós temos que mudar. Abra lá, irmãos, em João, capítulo 10, nós está lendo aí do versículo 7 ao versículo 9.
João capítulo 10, versículos do 7 ao 9. Diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O texto aqui, irmãos, ele é bem claro. No versículo 9, ele está dizendo que ele é a porta. Se alguém entrar por ele, vai encontrar salvação, vai entrar e sairá e vai achar pastagens. Tem um texto, enquanto eu estava meditando, buscando, que está ali em Marcos 3:1, só a parte A do versículo, quando diz que Jesus estava ali saindo do templo, ao sair do templo, e com essa atitude de Jesus aqui, ele demonstra na prática como que a igreja deve atuar. Tá? Essa simples ação de Jesus aqui, irmãos, saindo ali do templo, ela vai indicar a função da igreja, né, que é o seu chamado para fora. A igreja, ela deve sair do templo, ela deve direcionar as suas forças para os perdidos, né, para aqueles que são desviados, para aqueles que hoje existem muitos que são os desigrejados, aos que ainda estão sedentos, né, por ainda conhecer essa palavra de Deus. Enquanto Jesus saía, ele direcionava o seu olhar, né, para aqueles ali, a sua atenção, o seu foco, para aqueles que não estavam no templo, para aqueles que estavam fora. Quando nós vamos ler o Evangelho, a gente percebe, né, que essas ovelhas estavam muito desgarradas e várias delas seguiam Jesus para ouvir essa mensagem. Porque a palavra diz, irmãos, que lá em Mateus 10:11, que o Filho do Homem ele veio para salvar o que se havia perdido. Quando eu estava meditando, me veio na mente ali a passagem da mulher samaritana. Quando Jesus para ali naquele poço e fica ali, e a mulher samaritana vem, eles começam ali um diálogo, conversando e tirando as dúvidas dela, ela fazendo pergunta, questionando, e ela pergunta para Jesus onde que era o verdadeiro lugar, que era de adoração, se era ali naquele monte, se era lá em Jerusalém. E Jesus vai falar para ela: ó, vai vir a hora e a hora em que neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Versículo 24, do versículo 4. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher, Deus, para a qual o Evangelho não veio para ela. O Evangelho veio para os judeus, mas eles rejeitaram. Ela entendeu. Ela entendeu, irmãos, que ela saiu dali, ela já foi, ela já pregou, ela já levou essa palavra, ela já trouxe mais pessoas. E várias pessoas se converteram. E Jesus foi convidado para estar no meio deles. E Jesus ficou ali mais 2 dias com eles pregando
e evangelizando eles ali. Então é uma mensagem que ela saiu. Obrigado. Então, irmãos, nós temos que mudar a nossa mentalidade de como que nós estamos aqui na igreja, como que nós viemos aqui para ouvir a mensagem. Porque tudo o que é feito aqui, ele é espiritual. Essa mensagem nós temos que levar ela, nós temos que resgatar essas almas que estão no inferno. Nós temos, voltando, pensando no conceito original da palavra, quando eles estavam ali diante do imperador, dando as suas ordens, é a mesma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que sair, nós temos que ir, nós temos que pregar. Essa mulher samaritana, ela entendeu, ela foi, ela pregou, não importou o pecado que ela tinha. O Senhor foi questionando ela foi entendendo, ela foi absorvendo. Era pecadora, foi lá, pregou, trouxe mais pessoas se converteram. Amém, irmãos? Nós aprendemos que eclésia quer dizer igreja, atualmente, né? Mas essa palavra também, irmãos, no Velho Testamento, ela tem um significado bem semelhante com essa eclésia do grego. E essa eclésia também, ela não foi criada assim do nada, ela foi derivada de uma palavra do hebraico que ela chama carral. Os irmãos entender carral, quem veio dos estudos com o pastor aqui vai ter uma lembragem bem nítida de quando ele estava nos estudos aqui ele mostrou o cercado de pedra, onde os pastores tinham uma porta só, ficava ali, vários pastores no final da tarde traziam seus rebanhos, misturavam ali, né, naquele carral. Para nós hoje, os irmãos entenderem, seria um curral. Todos vão conhecer curral, mangueiro, aprisco, os irmãos entendem dessa forma. Então lá no Velho Testamento ele tinha significado. Então ficou bem nítido na minha mente aqui, com a imagem mais fácil da gente entender, né? A imagem daquele pastor que cuidava das suas ovelhas. Então era um cercado feito de pedra, outra hora poderia ser próximo às costas das montanhas mesmo, onde tinha ali pedras, fechavam um espaço, colocavam as ovelhas lá. E naquele texto que eu li para os irmãos, onde ele diz que ele é a porta das ovelhas, Jesus, ele para a gente entender, né, esse carral, ele também é usado como referência à congregação de Israel, ao povo de Deus. Ali em Deuteronômio, no versículo 4, do capítulo 4, do versículo 10, olha só uma referência, tem várias referências, mas eu vou ler uma referência para os irmãos, onde ela fala nesse sentido de congregar, de reunir, de congregação. Deuteronômio 4, versículo 10. Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras
a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinarem aos seus filhos. É uma ordem semelhante à que nós temos no Novo Testamento, do significado da palavra carral. Tá? Então, é essa reunião, é a congregação do povo, onde eles se reuniam aqui. O que eu quero dizer para os irmãos, que o segredo, irmãos, aqui, não está no sentido de entrar nesse curral para a sua salvação, para a sua segurança, para o seu alimento, mas é totalmente ao contrário. Tá? Nós estamos, na verdade, estávamos presos em Jesus, veio nos libertar pela porta, e por ele nós saímos em liberdade e segurança dele, e no nome dele, com o dever de levar conosco as boas novas ao perdido. Então é esse que é o significado, totalmente ao contrário. Quando nós estávamos lá fora, presos, Jesus ele veio e nos libertou pela porta, e por essa porta nós saímos, que é por Jesus também, e em liberdade. Nós saímos com segurança, porque é uma promessa dele, que ele falou que ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Então, nós temos o dever de levar essa mensagem conosco, essas boas novas, o Evangelho, a toda criatura, a todos os perdidos. E é o que eu li lá em João 10, no versículo 9, que ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Resumindo, irmãos, trazendo um pequeno resumo, ser igreja, ela não é frequentar aqui o templo. Ser igreja, irmãos, ela é permitir que Deus ele venha habitar em nossas vidas. É isso que é ser igreja. Porque quando nós saímos daqui com essa mensagem e nós pegamos ela lá fora, nós estamos levando essa imagem de Deus. Pessoas vão fazer a leitura dessa mensagem através das nossas vidas. Então, ser igreja é isso. Não é porque você vem na igreja que você faz parte da igreja. Não é porque você vem no templo, né, que você faz parte da igreja de Jesus. Não é. Eu já falei que a igreja, ela não é um edifício construído. Não é um edifício. Lá em 1 Pedro 2, versículo 5, vamos ler lá. 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, versículo 5. Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, como que é construída essa nova eclésia de Jesus? Como que ela é construída? Ela é construída com pedras vivas. Irmãos, quando ele está dizendo dessa construção de pedra, no contexto deles ali, existiam muitos templos. O templo de Roma, o templo deles lá mesmo, no qual eles congregavam, as sinagogas, o templo da grande Diana. Então, existiam vários templos, várias religiões existiam ali, todas tinham templo. E às vezes, irmãos, culturalmente está entranhado nas pessoas a questão do templo, porque desde o Antigo Testamento, eles teriam que ir a um lugar, para adorar a Deus, para oferecer sacrifício.
E essa mentalidade, ela até hoje, as pessoas leem na Bíblia e eles acham que isso ainda está certo, que só vem na igreja, oferece o seu sacrifício, vai embora, está tranquilo. Não é mais assim. Né? Eles, na época do deserto, né, eles tinham que ir num lugar para reunir. Lá em Jerusalém, quem morava afastado de Jerusalém viajava dias e dias, vários dias para ir ao templo. Até hoje, né, eles fazem isso lá. Eles têm que ir pelo menos uma vez por ano ir ao templo, oferecer ali orações e tudo mais, essa religião de agora. Mas os judeus eles já não têm mais tempo para oferecer sacrifício. Então essa mentalidade está entranhada no povo desde há muito tempo. Mas Jesus ele veio para mudar essa mentalidade, para fazer uma nova igreja. E agora essa nova igreja não é mais construída com templo, com pedra. A pedra do templo que está construída lá em Jerusalém, as pedras têm várias toneladas. Tem pedra lá de mais de 600 toneladas. Pedra grande, pedra pequena, de qualquer tamanho. Então eles também estão entendendo aqui, Pedro está entendendo o que Jesus está dizendo para ele. E agora, esse edifício ele vai ser construído com pedras vivas. Essas pedras vivas, quem são essas pedras vivas, irmãos? Quem? Nós. Então nós agora somos essas pedras que vamos construir esse templo. O texto fala aqui de edificados sobre essa rocha que é Cristo. A base desse templo é Cristo. Cada vez, irmãos, que alguém crê em Cristo, é uma pedra que ela é tirada de uma pedreira bruta do pecado, simbolizando o pecado, e ela é trazida pela graça para formar esse edifício que está reunido aqui hoje. Toda vez que essa palavra ela é pregada, que ela tem o seu efeito e que uma pessoa se converte, é uma pedra que está sendo trazida para dentro da igreja. Irmãos, e pedra, nós sabemos que ela não é lisinha, redondinha, né? Pedras, ela, muitas das vezes, ela vem, né, machucando, cortando, ela é pesada. E ela faz parte desse corpo, dessa igreja. Muitas das vezes, irmãos, para nós, a igreja aqui, né? Nós, com os nossos olhares humanos, parece que quando nós olhamos para a igreja, parece que é um monte de entulho, um monte de pedra de todo jeito, só que pedra amontoada, né? Parece que é uma ruína, mas irmãos, Deus, Ele vê a estrutura toda. Essa igreja, ela é formada, não é formada só com a gente, mas quando a gente for olhar só para a nossa igreja, quando eu vou olhar para a minha vida, quando você começa a olhar, eu vou olhar para a vida do fulano, ciclano assim, nossa, esse parece realmente um monte de entulho, mas para o Senhor são pedras preciosas. Todos nós somos pedras preciosas. Então nós estamos aqui para sermos lapidados para essa nova construção, para esse novo templo que nós vamos fazer parte, que nós somos parte. E essa igreja, eu tenho certeza, ela está cada vez mais, ela vem crescendo e ela cresce, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. A palavra do Senhor não depende de mim, não depende de pastor nenhum. Ela sendo propagada, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O texto também fala de sacerdócio santo. No Antigo Testamento, o povo de Deus ele possuía um sacerdote, mas agora é um sacerdote só. Todos nós, como cristãos, nós temos o privilégio de entrar na presença de Deus e oferecer os nossos sacrifícios. Aí Hebreus 10, 19 a 25. Eu não vou ler porque o tempo já vai e eu quero finalizar. Isso aqui significa que a nossa vida ela deve ser vivida como se nós fôssemos realmente um sacerdote daquele tempo do Velho Testamento. Irmãos, era um privilégio um sacerdote servir no templo.
E às vezes ele ficava esperando anos e anos e anos a fio para ter oportunidade de servir na casa do Senhor. Embora muitos até mesmo passavam a sua vez, morriam antes de chegar a sua vez, porque tinha uma sucessão de pessoas para estar servindo no tempo. E nós não damos valor no sacerdócio em que nós somos. Sem dúvidas, é um grande privilégio servir como sacerdote. Ele fala também de sacrifícios espirituais. Nós hoje, irmãos, nós não oferecemos sacrifícios de animais como era feito no Antigo Testamento. Mas nós temos os nossos sacrifícios a apresentar a Deus. Primeiro, nós devemos oferecer o nosso corpo a Ele, lá em Romanos 12, de 1 a 2, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Isso é um sacrifício. Os irmãos cantaram aquele primeiro hino. Nós também podemos oferecer louvor dos nossos lábios. Muitas das vezes nós ouvimos e não prestamos atenção no que ouvimos, cantamos e não prestamos atenção no que cantamos, vamos embora e a gente nem pensa no que foi cantado no aqui. Sacrifício de louvor. Hebreus 13, 15. Quero que os irmãos abram lá. Hebreus 13, 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, nós oferecer o sacrifício de louvor para Deus não é só aqui cantar aqui na frente, não. Oferecer sacrifício de louvor, esse sacrifício aqui, ó, que são fruto dos lábios, que confessam o nome do Senhor, esse sacrifício, irmãos, é no nosso dia a dia. É com quem nós lidamos no dia a dia. É as palavras que você fala. É o que você diz, é o que você comenta. É o que você fala lá fora. Não é só vir aqui cantar aqui na frente. Não, isso aqui não é sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é aquilo que você fala aonde que você não está no meio da sua congregação. Nós também podemos, irmãos, oferecer as boas obras que nós realizamos em favor dos outros. No versículo seguinte, versículo 13, versículo 16, diz assim, ó: não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros que você tem, pois tais sacrifícios de Deus se agrada. Deus se agrada desses sacrifícios. Filipenses, irmãos, quero que os irmãos vão lá, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vou ler só o versículo 18. Só o versículo 18. Aqui, ele diz: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável e aceitável ao Senhor. Para finalizar, tem mais, mas a hora já está acabando, irmãos. As pessoas que nós evangelizamos, que nós pregamos, que nós ganhamos para Cristo também, elas são sacrifícios para a honra e glória do nosso Senhor.
Romanos 15:16. Romanos 15:16. De ser ministro de Cristo Jesus para os gentios, como dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta agradável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, nós, como corpo, como pedras vivas, nós temos e somos chamados para ser membro dessa família de Deus, e temos essa responsabilidade de estar proclamando o reino de Deus, a sua mensagem, tudo aquilo que Ele tem nos oferecido. E eu oro para que nós não possamos ser consumidores da palavra de Deus, porque tem um consumidor que vem buscar algo para ele, e tem um consumidor que ele vem aqui, né, para buscar algo, digo assim, de saúde, de trabalho, alguma coisa desse sentido, e outros que ele vem só para se abastecer, vai embora e fica guardando essa mensagem. Então eu oro para que todos possam estar proclamando como o verdadeiro sentido etimológico da palavra lá, que ele se reunia na frente do rei, do imperador, e está indo e levando essa mensagem sem estar deixando nada para trás, porque o mundo aí fora, ele tem muitas pessoas ainda que não ouviram o Evangelho, outras pessoas que estão aí desgarradas por falta de um acompanhamento, de uma atenção, de um carinho, realmente por falta de um pastor. Pessoas que foram machucadas, que outros, que o texto mesmo diz assim, que não são pastores, que machucaram, estão feridos por aí, precisando de voltar a Cristo. E essas pessoas, irmãos, é dever nosso de levar essa mensagem e trazer elas para cá. É igual eu falei, aí apareceu um montão de pedra. Quando a gente olha a simulação, um montão de pedra, um montão de tudo, mas para Deus são todos pedras preciosas. Amém, irmãos? Que nós possamos estar meditando verdadeiramente nessa palavra. Amém?